Atenção, você que deseja um projeto personalizado, que se preocupa com o andamento e o resultado final da sua obra. O arquiteto é um profissional habilitado, capaz de aliar conhecimento técnico com ética, apresentando o projeto completo, fazendo o gerenciamento necessário para antecipar decisões, encurtando prazos, reduzindo o orçamento e focando sua atenção no que realmente é necessário. Valorize seu bem-estar. Contrate um arquiteto. Uma campanha da radioarquitetura.com.br. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 22 de julho de 2021, agora 9 horas mais 24 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre subindo, né? Começamos aí com um dia com 4 para 5 graus, agora já estamos com 9 graus, tendência de chegarmos até os 21 graus nesta quinta-feira. Entrando no ar mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também com imagens pelo Facebook. O Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias é um oferecimento da Atrio Conceito, nossos super parceiros, sempre com a gente aqui na Rádio Arquitetura, e também os nossos queridos amigos da Sulseg Seguros. Programa de hoje falando sobre o fator humano na proteção contra incêndio. Nossa querida Rafaela Ritter recebe o engenheiro civil Telmo Brentano para bater esse papo. Primeiro eu vou colocar então a Rafa aqui na tela para a gente começar o programa e na sequência então o nosso convidado. Bom dia, Rafaela. Bom dia, tá bonita essa parede aí atrás, hein? Gostei da parede, olha, mudanças, adoro. Mudanças, guria, mudanças, tu sabe que estava fazendo esses dias uma live, vou contar para o Telmo está nos bastidores, mas eu vou contar para ele também. Ô Telmo, estava fazendo uma live aqui, Rafinha, e era aquela parede branca atrás, né? Uhum. Aí, uma crush minha que eu convidei para olhar o programa, quando terminou, fui saber a opinião dela. Ela disse, muito legal o programa, mas essa tua parede branca aí atrás não tá com nada. Não, me quebra, assim, né? Eu acho que a crush é arquiteta, hein? Ou não é? Eu vou descobrir quem é a colega. Mas é muito legal. O Felipe aqui da Pinturas Mendonça, né, nossos parceiros aqui também está fazendo esse efeito de cimento queimado. Bem legal. Brincadeira da arte fica muito legal, né? E tá na segunda etapa aqui, dando a segunda demão, ainda tem que lixar, mas sabe como é que é, né? Aqui no interior, no interior a gente vai fazer umas mudanças. Muito bom, muito bom. Eu nem sabia que tinha tinta aí no interior, consegue comprar tinta, então tá bem. Então tem onde vender aí. Não, a gente extrai das plantas, Rafa. Então tá bom. Nem os índios, assim. Planta. Minha querida amiga, o programa de hoje é um programa bastante importante, né? Principalmente devido aos eventos que ocorreram na semana passada. Acho que ontem resgataram o corpo de um dos bombeiros, não sei se foi encontrado. Sim. Foi encontrado? Foi encontrado o corpo de um dos bombeiros ontem, sim. O segundo não ainda, né? Ainda não. Até ontem de noite, pelo menos, não tinha sido encontrado, né? Bom. Sim, né, o intuito da nossa entrevista de hoje é trazer o Telmo, né? Porque o Telmo é um especialista na área, ele é para quem é da área, ele dispensa apresentações, mas vamos chamar ele, vamos chamar o nosso convidado para ele se apresentar. Certinho, seja muito bem-vindo, engenheiro civil Telmo Brentano, bom dia. Bom dia, Telmo. Bom dia, estamos aí. Satisfação de ter aqui no programa. Pois é.
Isso é muito bom. Para mim e para vocês, talvez. Muito bom, muito bom. Thelma, para quem é da área, tu dispensa apresentações, mas fala um pouquinho, né, do que tu faz, a tua área de atuação para os nossos ouvintes, para quem não é da área, que está nos escutando. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal, e também dei aulas, fui professor na própria Universidade Federal, Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura e Faculdade de Agronomia. E também na PUC. Agora sou aposentado nas duas, tá? Mas trabalhando cada vez mais. Só tem um detalhe, eu só faço o que gosto e trabalho quando eu quero. E daí Opa! a gente trabalha mais do que deveria trabalhar normalmente no emprego. E estou fazendo o que gosto. Então, mas isso é o que se quer, né? É o que se quer. É isso aí. Mas acontece que eu estou numa área extremamente carente ainda no Brasil sobre proteção contra incêndio. Então, um colega meu, arquiteto, isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás, Thelma, não tem nada, nenhuma bibliografia sobre o assunto no Brasil, em Porto Alegre e tal. Então, eu comecei a pesquisar. Não tinha, a legislação de Porto Alegre era incipiente, do Estado também, do Brasil também. Não havia bibliografia para pesquisar, para elaborar um livro. Daí eu comecei a fazer. E, desta forma, surgiram meus 2 livros. São 2 livros volumosos, na faixa de 700 páginas, tamanho A4, né? E, consequentemente, minha terapia ocupacional agora é revisar os livros, escrever e vender livros, certo? E dar cursos no Brasil todo. Já dei cursos em 25 estados do Brasil. Faltaram 2, Roraima e Acre. E daí chegou a pandemia, não pude completar o roteiro total do Brasil. Então, isso aí é minha terapia. Ou seja, fazer o que gosto, né? Mas trabalhar muito, muito, porque eu sei que eu estou ajudando muita gente, principalmente profissionais, com a bibliografia e os cursos. Já temos vários profissionais trabalhando na mesma área em termos de bibliografia também, dando cursos, o que é muito bom, porque o público que deve ser atingido é muito grande. Então, eu sozinho não poderia fazer tal tarefa. Então, já tem várias pessoas que estão fazendo isso. Isso é muito bom. Assim que vai ser um caminho que já foi percorrido por mim, e agora estamos deixando outras pessoas fazer a mesma coisa. É uma área muito carente. E esta área, como eu já coloquei no título da palestra de hoje, é o fator humano, ou seja, um desconhecimento muito grande. E também nós temos uma outra falha da nossa cultura, o jeitinho brasileiro. Ou seja, o fator humano é o principal elemento, assim, em termos de segurança contra incêndio. O jeitinho brasileiro, não fazer corretamente, não preservar, não fazer manutenção, projetos não estão muitas vezes muito bem. Então, é importante essa questão da cultura, a cultura da segurança. Tanto faz para incêndio como qualquer outra coisa, né? Então, até foi criada, nós temos a chamada proteção passiva, que é justamente o projeto arquitetônico, e é o começo de tudo. E até eu criei uma frase que seria a seguinte: o projeto arquitetônico é o primeiro a ser iniciado e deve ser o último a ser concluído. Isso não acontece, não acontece. Por que não acontece? Porque a cultura me faz um projeto aqui, o outro vai lá, faz o dele. Então se fazem todos os projetos, né, tanto os de engenharia como os de arquitetura, de forma separada. Cada profissional faz o seu. Isso é a pior coisa que acontece num projeto de uma edificação. Eles devem conversar, discutir, cada um defender os seus espaços. Vocês imaginem um teto de uma parede, de uma edificação, o teto, onde vão vigas, chuveiros automáticos, tá? Iluminação, né? E outros elementos assim que devem constar no teto.
Isso aí deve ter um plano diretor do teto, uma organização do teto, para que cada um tenha os seus espaços. Agora eu recebi uma dúvida de um aluno sobre colocar uma tubulação de ar de 1 metro e pouco de diâmetro. E daí, como é que nós vamos fazer o projeto de sprinklers na área? Certo? Porque ela vai obstruir os chuveiros automáticos. Certo? Então, vejam bem, na realidade a solução é simples, mas não estava prevista. Então, deve-se fazer a colocação dos chuveiros automáticos normais no teto da edificação e abaixo desses tubos de grande diâmetro, fazer uma linha de chuveiros também, por causa da obstrução que causa no ambiente. Então, vejam bem, são pequenos detalhes que, em questão de segundos, a pessoa se dá conta disso aí. Então, isso é importante, aproveitar essas experiências de outros. Eu aprendo bastante também sobre situações muito particulares, que a gente muitas vezes não pensa sobre elas, e elas surgem através dos contatos com os profissionais aí em todo o Brasil. Rafinha, interromper vocês, mandar um abraço para a Luísa Schmidt. Luísa, obrigado. Ela dizendo que o tema de hoje está excelente. Agradecer ao nosso Marcelo Idiarte, que é da assessoria de comunicação aqui da rádio, tá, Rafinha? Ele informando que foi encontrado, sim, na noite passada, o corpo do segundo bombeiro. Tá? Do segundo foi? Ah, tá. O sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz. Foi. Foi encontrado, tá? E só fazendo um comentário que, se me permite, Thelma, acho que o problema não é só a gente pensar no tal jeitinho brasileiro, mas durante muito tempo a gente celebrar o jeitinho brasileiro como uma qualidade do brasileiro, né? E achar que isso era uma grande vantagem em cima dos outros, e quando na verdade nós sempre estivemos errados esse tempo inteiro, né? Não, então eu vou só justificar uma coisa que acontece por causa do jeitinho brasileiro. Por exemplo, pilotos de avião. Nós temos muitos brasileiros que são pilotos de avião, né, aviões assim, lá no Oriente e outros lugares, né? E eles até gostam, eles preferem pilotos brasileiros, porque numa situação de emergência, qualquer coisa assim, eles são mais versáteis, eles acham talvez uma solução assim, justamente por causa dessa cultura do jeitinho brasileiro, entendeu? Vejam bem, isso é uma coisa boa que aconteceu e que acontece por causa dessa nossa cultura de jeitinho brasileiro. Mas normalmente o jeitinho brasileiro está associado à má fé, de uma forma geral. Má fé, exatamente. Que é o problema, né? Rafinha. Thelmo, nesse caso em específico lá do prédio da segurança pública aqui do Estado, o que poderia ter sido diferente? Não, aí é o seguinte, é uma coisa que eu falo há muito tempo, falta de controle. É uma coisa tão simples e extremamente importante. Vejam bem, queimou o mercado público, Porto Alegre. Por quê? Queimou esses edifícios, por quê? E vejam bem, os incêndios que acontecem nesses prédios, assim, vamos chamar de públicos, né? Tudo mais, onde temos atividades, restaurantes, tudo mais, depois fecha a partir de uma certa hora. É porque não fazem o controle dos locais. Deveria haver sempre uma pessoa encarregada de revisar todos os ambientes ou toda edificação, de tal forma que nada tivesse sido ligado ou permanecido ligado, como aconteceu no mercado público, como deve ter acontecido agora no edifício também. Deixaram alguma coisa ligada, ou muitas vezes uma gambiarra que estava ligada lá e tudo mais, deu uma sobrecarga e deu origem ao incêndio. E como aconteceu, desculpa, Thelmo, como aconteceu no 19º Batalhão em São Leopoldo também, né? Também, sempre após o expediente, porque deixaram alguma coisa ligada. Então, o que deve ser feito? Isso é extremamente importante, uma questão de organização interna. Uma pessoa ou um vigilante, não precisa ser um técnico, ou um vigilante, ou alguém encarregado para revisar toda a edificação antes de encerrar o expediente.
consequentemente, isso vai diminuir, pode não acabar com as tragédias, mas vai diminuir bastante. Controle. O controle é fundamental. No caso do mercado público, uma assadeira deixaram ligada. Quer dizer, isso depois vai aquecendo o ambiente e pode gerar um incêndio. A mesma coisa acontece em outros prédios. Então, deve ser uma questão de organização interna da edificação, ou seja, um encarregado para revisar, ou então ter um sistema elétrico tal que desligue, vamos supor, todos os circuitos, mas isso não é feito no projeto. Nunca ninguém pensa nessa questão. Isso, aqui nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: isso vai encarecer o projeto, vai encarecer a construção da edificação. Então, é sempre uma questão muito mais econômica do que, muitas vezes, de vontade de fazer, certo? Mas isso é importante, é o controle dos ambientes após o expediente. Uma revisão completa, coisa simples, barata e que vai funcionar perfeitamente. É uma questão de gestão, né? A gente volta para a questão da gestão. É uma coisa muito simples, é uma organização, né? Interna. É que nem a organização para manutenção dos edifícios, né? E em específico a questão da gente, até falei no programa passado, assim, a gente como profissional é cobrado, né? Então, para tu ter o habite, tu tem que ter o PPCI, tem que ter o alvará, tem que ter tudo, né, certinho. Por que os prédios públicos não seguem o que a gente é obrigado a seguir? É que nós temos, mais ou menos, isso há uns anos atrás, 2.500 prédios públicos no Rio Grande do Sul em PPCI, principalmente escolas. Absurdo. E até eu queria, vejam bem, uma escola lá em Nonoai, lá bem no interior do Rio Grande do Sul, exigem sistemas de hidrantes, bombas e tudo mais. Aquilo fica abandonado vários anos e depois não funciona mais. Não precisa de sistema de hidrantes, não precisa nada disso. As escolas, vejam bem, uma escola é o começo de tudo na civilização, é a escola, né? Entendeu? Então, veja o que acontece. Deveria ter simplesmente equipamentos extremamente simples. Olhem bem, extintores de incêndio, sinalização, iluminação, saídas de acordo com as normas, tudo direitinho. E treinamento. Pegar todas as crianças, os professores, e uma vez por ano fazer um treinamento com o auxílio de um bombeiro, ou de um engenheiro, um arquiteto, mostrando tudo como se faz. Essas crianças vão chegar em casa e vão falar para os pais, ou seja, vai ser uma corrente progressiva de nova educação para a questão. Então, não precisa de um super equipamento, precisa o quê? De treinamento das crianças, que são muito mais espertas que os adultos, certo? E com isso vai se mudando uma cultura. E o Estado não tem dinheiro para fazer essas instalações. E as instalações, essas que eu estou propondo, são simples, fáceis de serem. Não vai haver invasão, derrubar paredes, fazer buracos, não vai ter nada disso. Uma coisa extremamente simples. Mas treinamento, uma vez por ano. Pegar uma manhã inteira, vejam bem, isso é importante, pegar uma manhã inteira e fazer esse treinamento com as crianças, elas vão adorar e vão assimilar essa questão. E, logicamente, propagar depois para as demais pessoas, os adultos, assim por diante. Isso é um processo. E todo processo cultural leva um certo tempo. Não adianta querer mudar, como está acontecendo hoje, as mudanças sobre parcerias, parceiros, casamentos. Isso é uma mudança cultural. Isso vai acontecer com o tempo. Vejam bem, década de 70, para instituir o divórcio no Brasil, foi uma revolução. Foram anos de batalha para se instituir o divórcio no Brasil. Hoje o cara vai no cartório e faz na hora, quer dizer, lá é uma coisa extremamente simples, mas era uma questão cultural. Mudar uma cultura, isso leva tempo. Então tem que se ter paciência, mas deve-se começar a mudar essa cultura. Meu microfone está fechado aqui. Só colocar aqui no ar para a gente não perder o timing. Luísa Schmidt, o tema está excelente, como já mencionei.
mas estou fixado no reboco sendo feito pelo Alexandre. Reboco é pintura. É um efeito de cimento queimado, minha querida, para a gente mudar um pouco aqui o nosso visual das lives. Está ficando excelente, tá no começo ainda, mas está ficando excelente. Andresa... Está desviando minha atenção também. Não, mas agora... presta atenção em mim. A culpa é minha, tá muito... porque o Thelma, deixa eu explicar, ele queria... Tudo é verdade, Rafinha. Fala. A culpa é minha, tá? Ele disse que queria deixar, ele ia iniciar o programa e ia tirar a imagem dele por causa da pintura na parede. Eu digo, não me deixa sozinha, tu nunca me deixou sozinho, por que tu vai me deixar sozinha hoje? Eu disse, mas Rafa, vai aparecer o rapaz aqui, e ela, não, a vida como ela é. Então, foi genial. Agora deve bolar uma nova para uma próxima programação, né? Vamos ver. Claro, vai ser uma atração de fundo aqui, né? Isso aí. A Andresa Lopes, bom dia, Andresa, bem-vinda. A Luísa dizendo, né? Acho que a cultura tem que mudar para desligar o sistema elétrico no final do expediente. Fazemos isso aqui no escritório diariamente. Daniela Passos, bom dia, excelente ponto de vista. Na escola não se ensina nada sobre isso. Mais de 1.300. Olha aqui, ó. A Andresa é a coordenadora da escola do IAB, né? Então lá a gente tem também o curso da Luana Ravanello, que ela dá também de PPCI. Esteve conosco já também, não? Lá esteve com a gente, então a Andresa está bem por dentro. 1.300 escolas sem PPCI, né? 1.300 escolas sem PPCI e que vão chamar só a atenção no momento que ocorreu uma tragédia, com certeza. Luiz Schmidt, morei 12 anos fora do país e onde morava era obrigatório fire drill, simulação de incêndio e evacuação do prédio. Acho que faz falta aqui. Com certeza. E essa questão que o Thelma está trazendo de educar na escola, né? Quer dizer, é fundamental. A criançada vai amar essa história toda, né, vai achar legal brincar de bombeiro e tudo, quer dizer, realmente uma questão de a gente inserindo na cultura, né, e até trazer para as escolas. Agora tu até me deu uma ideia, Thelmo, eu vou levar para a escola dos meus filhos essa ideia, né, eu acho, assim, é uma escola muito grande aqui em Porto Alegre, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, né, então eu vou levar, acho que é bem interessante isso. Tudo é uma questão de cultura. Qualquer coisa que tu imaginar assim, na vida da gente é uma questão de cultura. Tu quer mudar, então tem que fazer um bom projeto para mudar e ter paciência, porque é uma questão cultural. A questão cultural não se muda com vamos fazer um decreto aqui para mudar. Não é assim. É uma questão de cultura. E as crianças são geniais. Eu acho que é um processo muito interessante. O Estado vai poupar bastante, que a legislação exige, por exemplo, as instalações hidráulicas. Só que quem é que vai manejar isso aí? Será que os próprios professores têm treinamento para isso? Periodicamente, é coisa bem mais simples. É uma questão de projeto arquitetônico, de saídas de emergência bem localizadas, corredores amplos, de acordo com a norma. A nossa norma já tem tudo isso. Tá? Mas por que não funciona? Por causa da cultura. Nós temos que mudar esse processo, isso vai acontecer ao longo do tempo. É fundamental, então, fazer as coisas mais simples, mas as pessoas devem ter consciência. Eu sempre digo o seguinte, por ocasião de aparecer uma fumaça de um incêndio num ambiente, as pessoas que estão lá dentro, elas podem ter 3 comportamentos. Tem uma que fica histérica, entra em pânico, começa a gritar e assusta todo mundo. Tem a outra que fica congelada, não sai do lugar, fica quieta e não se mexe. E tem aquela terceira pessoa que recebeu o treinamento e ela diz, não, calma aí, não vai cair o mundo, não vai acabar o mundo, vamos com calma. Ou seja, ela já vai raciocinar como deve ser, ou seja, ela sabe que não é o fim do mundo, não é um incêndio trágico, coisa parecida, então ela sabe o que fazer, ela sabe sair do local, eventualmente sabe combater o fogo, então é muito importante este conhecimento. Isso é uma questão cultural. E se nós começarmos pelas escolas,
a fazer esse tipo de coisa, é um processo, vai levar algum tempo, mas vai melhorar, assim, muito essa questão da proteção contra incêndio, principalmente em casas. Por exemplo, num prédio residencial, não vai queimar mais do que um apartamento. Não queima, é um apartamento. Pode chamuscar corredores, pode chamuscar paredes externas, tudo mais, mas não vai queimar. Por quê? Porque são edifícios com uma alta compartimentação, feitos com materiais, alvenaria, que é ótima, no caso, para o isolamento térmico, isolamento de fogo, tudo mais. Então, não vai... Agora é o seguinte, se acontecer, por exemplo, de as pessoas não saberem o comportamento que deve ter, isso pode gerar um pânico, alguma consequência pior. Então, as coisas são realmente simples assim. Não precisamos de super equipamentos, mas os equipamentos básicos e treinamento. E vamos começar pelas escolas. Mas aí eu lembro de uma coisa, o Thelmo vai lembrar, Rafa é novinha, uma menina ainda, não deve lembrar disso, mas se assemelha muito, né, Thelmo e Rafa? Acho que no Brasil a gente está muito acostumado mais ao canetaço do que à educação. Uhum. A querer resolver as coisas no canetaço do que educar. Então, há uns, sei lá quanto tempo, já me perdi na data, mas houve uma lei que tu tinha que carregar dentro do teu carro um kit de primeiros socorros. Sim. E tu era multado se não tivesse. Se não tivesse, mas ninguém, ou então boa parte da população, não sabia nem o que fazer no caso de um acidente, e mais do que isso, os próprios profissionais da saúde diziam que não tinha que fazer nada. Numa situação mais grave, chama a ambulância, não te mete de pato ganso. Então, faltou essa educação, esse preparo para que as pessoas pudessem poder agir, né? Uhum. E ter um esparadrapo, uma gaze, não vai resolver. Se ocorre uma batida, qualquer coisa, eventualmente os ferimentos são maiores ou piores do que um kit como esse. Mas isso aí envolve questões assim comerciais por trás e tudo mais. Então, sempre não é uma coisa tão isolada assim. Tem sempre um esquema por trás. Mas são coisas que acontecem. Então, nós temos que sempre educar. É educação, isso é coisa... E pegar os professores das escolas. Por exemplo, chega nas férias agora, poderia pegar os professores e fazer cursos para professores, juntar as pessoas do colégio, tudo mais, e depois levar uma pessoa habilitada para fazer lá, dar o curso, um bombeiro, tudo mais, só para aquele básico, como usar um extintor de incêndio, certo? Então, isso é básico, isso é muito fácil de ser, e se aprende a usar um extintor em 1 minuto. Em 1 minuto você aprende a usar um extintor de incêndio. Mas a maioria das pessoas não sabe usar, né? Não, e se não tem esse minuto de treinamento, não adianta. Vou colocar aqui o comentário da Luísa, daqui a pouquinho a gente está indo para o final também. Qual a legislação com relação à instalação de sprinklers em prédios aqui? Pergunta a Luísa, e também pergunta se há obrigatoriedade de instalação de detector de fumaça. Residenciais também se enquadram nisso? Pergunta a nossa querida Luísa. Nós já temos normas que já falam isso há bastante tempo. Com aqueles grandes incêndios que aconteceram na década de 70, 72, 74, Joel, Mandraus, e esses outros grandes incêndios, foi tudo uma questão de 15 anos que aconteceu. Aí houve, assim, um alvoroço total para se fazer novas normas, legislações, e aconteceram. Então, nós temos hoje já, por exemplo, a 10897, número 10897, norma brasileira, que fala especificamente de sprinklers, né, de chuveiros automáticos. Lá traz todos os elementos. E a melhor norma que nós temos sobre o assunto é a norma americana, a NFPA 13. E praticamente todos os países do mundo se apoiam nessa norma americana, assim como a brasileira, que é uma tradução de alguns tópicos da norma americana. Tá? Norma inglesa muito boa também, outras normas assim nós temos. Mas nós já temos uma norma brasileira há mais de 20, 30 anos, só sobre sprinkler. Né? Então lá mostra tudo, como é que se faz esse dimensionamento, se faz esse projeto, espaçamento, diâmetros de canalizações e assim por diante.
Então, nós já temos normas sobre tudo no Brasil. Tá? Já existe isso aí. Logicamente que não são tão completas, eventualmente, como uma norma americana, que é mais antiga. A norma americana tem mais de 120 anos. Né? Então, começou quando foram descobertos os chuveiros, tá? 1870 e poucos, quando foi descobertos os chuveiros automáticos, foram criados os chuveiros automáticos, daí começaram também as normas já naquela época. Então, nós temos também há bastante tempo já essa norma brasileira sobre sprinklers e outras instalações, bombas, né? Hidrantes, mangotinhos, extintores de tudo tem normas no Brasil já disponíveis. Muito bem, Rafa, estamos indo para o final do programa, Rafaela, passou rapidíssimo, né? Passou, o Thelmo é maravilhoso, né? Eu podia ficar a manhã inteira conversando com ele aqui. Então, até a sugestão / convite para um próximo programa, com certeza. Vamos fazer um próximo programa. Não, o Thelmo tem muito conteúdo, já fiz algumas lives com o Thelmo. O Thelmo é amigo de longa data, né, Thelmo? Exatamente, há muito tempo já. Então tá, Thelmo, te agradeço muito a tua presença aqui, foi muito bom conversar contigo, fica o convite, nós vamos te chamar para um outro programa, com certeza, e muito obrigada. Escuta aqui, onde é que eles conseguem ver essa... Foi gravado isso aí? Vai ficar disponível? Vai. Terminando aqui o nosso bate-papo, já fica disponível o vídeo no Facebook da rádio, já está o vídeo lá. E na próxima segunda-feira entra nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer e no Castbox, fica tudo disponível. Mas, se quiseres, podemos também te enviar isso aí por e-mail para o teu acervo aí, tá bom? Até pode ser. Tudo bem. Foi um prazer. Vocês sabem que eu sou um professor já de 50 anos de atividade na universidade e tudo mais, então eu sempre tenho a perspectiva de que é a mudança cultural. E essa mudança cultural, ela é lenta, é uma cultura. Nós temos que mudar os comportamentos das pessoas, e isso não é fácil. Então, a minha pregação sempre é pela mudança cultural, em tudo, né? Em outras coisas também, né? Então, essa que é a minha ideia de tudo que eu faço. Concordo, apesar de achar que os tempos que vivemos, as pessoas querem as coisas muito imediatas, né? Não, querem mais rapidez. Mais rapidez. E feito na hora, mas tem processos que não são assim, e é bom que não sejam assim, até por uma questão de conhecimento, de maturação. Engenheiro Thelmo Brentano, conversando com a gente aqui na Rádio Arquitetura nessa manhã de quinta-feira, falando sobre o fator humano na proteção contra incêndio. Thelmo, muito obrigado. Fica aí o convite, uma próxima participação. Vamos alinhar aí para que a gente possa extrair todo o conteúdo que é rico e faz muito sentido nesse momento para nós também, tá bom? Estou à disposição. Foi um prazer. Um grande abraço. Desconectando aqui da nossa live, o engenheiro civil Thelmo Brentano, conversando com a gente. E agora, Rafinha, vou encerrando aqui contigo também, né? Então tá, Lê, tô louca para ver o resultado final dessa parede, manda uma foto depois. Vai ficar muito legal, vai ficar muito bacana, acho que na semana que vem já vão ter alguns quadros, alguma coisa por ali. Então tá, e depois eu quero o contato do técnico aí, do pintor, eu quero fazer uma também. Quero te imitar. É uma imitona. Sabe o que eu vou fazer agora, Rafa? Adivinha? Ai, qual é a piada? Tirar leite da mimosa? Hã? Ó, que tá me chamando? Calma, mimosa. Ah, não acredito. Calma, mimosa. Tô indo aí. Beijo, Rafa. Bom final de semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau para você que nos acompanhou aqui nessa manhã de quinta-feira, agora 9h57. Vamos encerrando essa live. O programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias retorna na próxima quinta-feira, sempre nesse horário, às 9h20 da manhã. Encerrando a live, te convidando para seguir a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio. A programação segue no nosso site, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.